E vou falar da minha parte. Talvez até o Pedro Zambarda, que tem 250 anos de DCM, possa contribuir com mais coisas. Mas eu vou falar da minha parte, que tenho 3 anos. Sempre que eu trouxe representantes das lideranças indígenas em lives do DCM, sempre que eu trouxe especialistas na questão indígena nas lives do DCM, foram as piores audiências. Então, o nosso campo também tem que colocar a mão na consciência um pouco, tá? Porque não adianta a gente reivindicar, a gente falar, e como o Ricardo está falando agora, se parece que há uma inclinação do nosso campo para não querer ouvir os indígenas, tá? Já trouxemos lideranças importantes aqui, inclusive, e a audiência cai lá embaixo. Parece que, não, essa gente eu não quero ouvir. Isso já aconteceu. Então, é uma autocrítica que nós temos que fazer. Eu vou colocar agora aqui esse vídeo e depois a gente continua falando. Queria dizer para vocês, DENIT. Se for necessário, nós vamos fechar portos e aeroportos, nós vamos parar. Porque vocês não têm palavra. Vocês não têm palavra nem responsabilidade. Desde a COP que vocês nos prometem diálogo. E o nosso diálogo é olho no olho. O nosso diálogo tem que ser cara a cara. Nós não temos medo. Por que vocês estão com medo? O Ministério dos Povos Indígenas, ainda domingo aqui, se comprometeu em articular os outros ministérios. Está aqui presencial. Aonde vocês estão? Aonde vocês estiveram? A nossa demanda vocês já têm aí. E nós não queremos esse tipo de diálogo. Retorno a fala do meu parente aqui, lá da Cobra Grande, do cacique Miracildo. Cheguem no máximo até segunda-feira, se vocês não chegarem aqui. Porque vocês têm condições, sim. Nós não temos dinheiro, vocês têm. Vocês têm avião para sair daí, de Brasília, a hora que for necessário. E nós estamos aqui esperando vocês. Para esse diálogo que vocês nos prometem há muito tempo. E o recado é esse: não queremos nenhum tipo de empreendimento no Tapajós. Tá aí a fala, não queremos nenhum tipo de empreendimento no Tapajós. Eu lembro, Ricardo, quando o Rio Grande do Sul elegeu de forma lamentável para o Senado da República o jornalista Lazier Martins, que venceu a eleição contra o Olívio Dutra, militante histórico do PT, teve um debate uma sabatina da mídia gaúcha, primeiro com Olívio, depois uma sabatina com Lazier Martins, e o Lazier Martins falou sobre a questão indígena no Rio Grande do Sul, como sendo uma plataforma que ele ia levar para Brasília, e ele falou, assim, uma das coisas mais absurdas que eu já ouvi, ele perguntou assim: quantos indígenas nós já conseguimos fazer com que deixassem de ser indígenas? Nenhum. Então nós não estamos sendo competentes. Nós precisamos fazer com que eles evoluam. Para aquele canalha, um indígena evoluir a deixar de ser indígena. E ele falou isso numa sabatina, com orgulho, que as propostas dele eram para fazer com que indígenas conseguissem superar a sua questão indígena, só faltou ele dizer, se tornando gente. Faltou só ele falar isso. Então, a direita tratar dessa forma não nos surpreende. Agora, nós precisamos dar ressonância, precisamos ouvir, e aqui eu tranquilamente trazendo essa pauta para fazer a devida crítica também. E eu te passo a palavra depois desse vídeo aí da liderança indígena. Lembrando que o Bolsonaro também disse que os indígenas eram quase gente. Ele chegou a falar uma expressão mais ou menos assim, dizendo que eles estavam evoluindo e que eles estavam quase virando seres humanos normais. Olha só a expressão que foi usada pelo Jair Bolsonaro. E elogiou os americanos, né, que tinham conseguido exterminar os indígenas. Exatamente. O Ministério dos Povos Indígenas também, infelizmente, é um ministério fraco do ponto de vista da importância que ele recebe do governo, por parte do governo. Não que a ministra seja fraca, mas, assim, dentro da representatividade do governo, que cada um puxa para um lado, né? Você tem quase 40 ministérios, cada um puxando a sardinha para o seu lado. E, infelizmente, o Ministério dos Povos Indígenas também não recebe privilégios.
o presidente foi feliz quando ele criou o ministério, justamente por quê? Porque o ministro é aquele que senta com o presidente. Muitas vezes o secretário executivo, o número 2 do ministério, não tem essa possibilidade de estar numa reunião ministerial, de sentar com o presidente para discutir uma demanda. E o fato de você tornar isso um ministério coloca essas pessoas, coloca os representados por esse ministério na mesa de negociação. Porém, ainda com muita pouca força. Falta muita força para esses ministérios conseguirem se impor diante dos demais, sobretudo os ministérios da área econômica, da área de planejamento, que são sempre a dificuldade máxima para poder ter uma política indigenista decente, do jeito que o Brasil precisa, porque o Brasil ainda tem uma população indígena muito grande, felizmente, ainda são eles que cuidam das nossas florestas, que cuidam das nossas matas, que cuidam dos nossos rios, e é fundamental que eles tenham mais respeito, lhes seja dada mais importância dentro do debate nacional. E o governo precisa estar atento a isso, porque o governo falha nisso também. E a gente tem que também fazer essa autocrítica de dizer que o governo falha, e falha muito, apesar de ter tido um acerto na criação do ministério, mas falha muito e não dá força suficiente para que esse ministério faça os embates dentro do governo e consiga representar os povos indígenas adequadamente. Então, assim, é muito importante essa mobilização dos indígenas agora nessa região para mostrar que eles estão atentos, que eles estão ligados e que não independentemente do governo, do campo ideológico deste governo, eles vão continuar fazendo a luta deles. E é muito importante que essa luta continue para abrir os olhos de todo mundo. E a gente tem que dar importância para os povos indígenas. Eles já estavam aqui quando os europeus chegaram. Assim, como eu disse, são eles que cuidam das nossas maiores preciosidades, que são as nossas florestas, a nossa biodiversidade. Está tudo na mão deles, muito bem cuidado nos locais onde não há invasão, onde não há mineração ilegal. Está tudo muito bem cuidado, muito bem preservado. Só não está bem cuidado onde o homem branco pisou. Onde ele pôs a mão, está destruindo. Então, a gente tem que dar importância para a população indígena, porque é ela que defende as nossas riquezas. A gente, nós, homens brancos, somos os que destruímos, e eles são os que preservam. Então, é fundamental ouvi-los, dar atenção para a reivindicação deles. Vamos ouvir mais um pouquinho aqui, então, mais uma liderança indígena. Vamos lá. Você sabia que não é só em Gaza que está acontecendo genocídio? Eles já começam com uma questão importante, tá? Que é dizer que não é só em Gaza que acontece genocídio, porque essa é uma reivindicação indígena também, de que todo mundo olha para Gaza, né, mas não vê o que está acontecendo dentro do Brasil. Segundo o dicionário, genocídio significa exterminar, destruir ou impedir o nascimento de um determinado povo. É isso que vai acontecer caso o decreto 2600/2025 não seja revogado. O decreto permite privatizações dos rios Tapajós, Madeira e Tocantins. Na prática, isso destrói a vida das comunidades que vivem na beira do rio e em suas proximidades. Estamos aqui há 22 dias, na sede da Cargill, lutando contra esse decreto. Você pode apoiar essa luta da sua casa, fazendo doações no Pix do Cita ou do Citupi e também marcando o Lula nessa postagem. Compartilha, curte e segue nós. Tá aí, então, mais uma postagem também. E tá cheio, a rede social está lotada, só que, infelizmente, a gente não encontra nada ou quase nada na grande mídia. São todas postagens feitas de forma independente, de pessoas que estão lá e que, de alguma forma, estão produzindo conteúdo para levar. Só que quando isso não está na grande mídia, mesmo o conteúdo sendo produzido, ele não chega. Ele não chega porque ele não tem a devida ressonância. Ele não tem um G1, ele não tem um Globo.com, ele não tem nada que possa jogar. Ele fica naquele perfil da rede social que está sendo produzido. Como esse aqui que eu vou colocar agora, que tem 457 visualizações. Ou seja, absolutamente nada. Absolutamente nada. E é um vídeo curto, 10 segundos. Olha aqui.
é a ocupação, então, da balsa de grãos da Cargill em Santarém, em defesa do Rio Tapajós. Agora sim, 19 horas 15 minutos, vamos adiante aqui, que se faça o registro e que todos vocês, na medida do possível, se puderem compartilhar nas redes e puderem cobrar isso também, porque nós precisamos de todas as maneiras fazer com que a questão indígena seja vista e não seja vista de forma superficial apenas. Eu vou trazer aqui uma questão de um superchat que é da Maria do Carmo. Olá, vocês vão comentar sobre a privatização dos rios Tapajós, Madeira e Tocantins. Gostaria de saber mais detalhe. Tá aí, está comentado minha cara, e ela depois veio e trouxe mais uma contribuição. Obrigado, professor Viário e Ricardo. Como descendente de indígena, esse assunto é muito caro para mim. Nós agradecemos, minha cara, aí, vamos estar sempre trazendo da melhor forma possível aquilo que precisa ser repercutindo, e aqui a Perpétua pega e diz, muito pertinente a fala do Ricardo Melo sobre a questão indígena, ela fala de Palmas, a Perpétua, então um forte abraço para ela também. Agora, Ricardo, para a gente voltar agora para as nossas pautas anteriores, eu quero entrar um pouquinho naquilo que eu tratei na primeira parte da live, porque quero ouvir a tua opinião também, e que eu tratei um pouco na live do meio-dia também. A gente está acompanhando ainda, claro que é muito distante das eleições, nós estamos em fevereiro, mas nós já estamos próximos, vamos dizer assim, do momento em que as descompatibilizações dos cargos de governo vão ocorrer, e a oficialização das candidaturas também irão ocorrer. Quando se fala no estado de São Paulo, Ricardo, é sempre uma incógnita ou uma preocupação muito grande, mas a gente sabe que ali envolve uma preocupação tanto no cargo para governo do estado, quanto também para as candidaturas para o Senado Federal. Há muito pessimismo, até muito derrotismo em alguns casos, no nosso campo, quando se fala em governo do estado de São Paulo. A maioria das pessoas que conversam comigo aqui dizem, São Paulo está perdido, vamos tentar fazer senadores porque o Tarcísio vai ganhar. É isso mesmo? Tu concorda com isso? Porque tem muita coisa que dá para explorar em campanha para desmascarar o Tarcísio, não te parece? Dá sim, professor, muita coisa. Mas, assim, as pesquisas elas não são positivas. Eu acho que um pouco desse pessimismo vem das pesquisas eleitorais, né? Porque mesmo com a candidatura do Haddad, que é um nome forte, se ele realmente for o candidato, ainda assim as pesquisas apontam para uma vitória do Tarcísio no primeiro turno. E é muito importante que essa eleição, pelo menos, seja decidida em 2 turnos, para que o palanque do estado de São Paulo esteja aberto para a campanha presidencial nos 2 turnos da eleição, porque a gente sabe que a eleição presidencial também não vai ser decidida no primeiro turno, dificilmente isso vai acontecer. Agora, essa indefinição do campo progressista em relação ao estado de São Paulo, especificamente, é muito problemática. Por quê? Porque a gente tem hoje, as mesmas pesquisas mostram que para o Senado, o campo progressista tem total condição de fazer as 2 vagas. Tanto Fernando Haddad lidera as pesquisas, quanto a Marina Silva vem em segundo lugar. O Guilherme Derrite, que todo mundo dizia que era favoritaço, na verdade está em terceiro lugar nas pesquisas eleitorais para senador no estado de São Paulo. E o Haddad não querendo ser candidato, e o Lula insistindo para que ele seja candidato a alguma coisa. Então, assim, estrategicamente, até porque a gente sabe o plano da extrema-direita é de dominar o Senado na eleição de 2026 para promover impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, o trabalho nas eleições para senador tem que ser feito também olhando para esse aspecto e tomando cuidado nesse sentido. Então, assim, em pleno estado de São Paulo, um estado conservador, um estado que tende a reeleger Tarcísio de Freitas, a gente tem condição de impedir completamente a eleição de senadores de extrema-direita, né? Agora, isso se os candidatos foram Haddad e Marina. E o Lula quer que o Haddad seja candidato ao governo. Então aí você tem a Simone Tebet, que deve transferir o seu título para São Paulo para ser candidata a alguma coisa, né? E aí, se fosse eu, Ricardo Melo, que tivesse o poder de decidir,
eu colocaria Simone para ser candidata a governadora e colocaria Haddad e Marina como candidatos ao Senado. Porque eu acho que é onde a gente tem mais chance de eleger senadores, de colocar, ainda mais numa região que tradicionalmente não é uma região muito simpática ao campo progressista. O estado de São Paulo, dificilmente o campo progressista, nunca governou, para começar, né? Nunca governou o estado de São Paulo. Só a capital paulista governou algumas vezes. O problema é que o interior do estado é extremamente conservador. E o interior do estado é que deve garantir a reeleição do Tarcísio de Freitas.